Olá a todos, sejam bem-vindos. E a mensagem de Deus para mim e para você é a seguinte: Deus é fogo consumidor. Olha só a leitura de hoje. Nós vamos começar lendo um texto bíblico que está localizado aí no livro de Hebreus, capítulo 12. Vamos ler o 28 e o 29, que diz assim: Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Nosso Deus é fogo consumidor porque Ele plenamente é justo, puro e santo. A sua santidade jamais tolera o pecado, e a sua justiça exige a punição e transgressão da sua lei. Todos vós sabeis que assim como existem as leis da terra, existe a lei de Deus. Se ser quebrada, vamos pagar de alguma maneira. Você pode ver a lei do trânsito. Se você passar um sinal vermelho, você vai pagar multa ou pode causar um acidente. E existem outras leis também aqui na terra que o homem tem que cumprir. Aquilo que nós fizemos contra a lei do Senhor, nós iremos pagar o preço, porque nós vamos colher o que plantamos, no sentido de obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, o que você quer? Você quer obedecer ou você quer sacrificar? Melhor obedecer do que o sacrificar. Então, essa verdade é um alerta para aquele que serve a Deus, que sirva de modo agradável, com reverência ao seu santo temor. Pois isso é o escritor de Hebreus escreve, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E esse Deus, ele é conhecido como Deus que é fogo e que ele não nos consome no sentido espiritual, porque este fogo vem para nos purificar, para nos transformar de dentro para fora. Por isso que ele não nos consome, mas nos purifica. Olha o que diz Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Agora, quando confessamos e deixamos o pecado, o Espírito Santo vem fazer morada em nós e nos queimar, como queimou ali no deserto a sarça que Moisés viu de longe. A sarça ardente, que eu falei agora há pouco para você. E essa passagem bíblica está localizada aí em Êxodo, no capítulo 3, versículo 2. Na coluna de fogo que acompanhava os israelitas. Êxodo capítulo 13, versículo 21. E olha só o que o fogo de Deus faz conosco. Eu vou estar aqui louvando um pedacinho de um louvor que eu gosto muito, para você entender porque Deus, ele nos queima, mas não nos consome. Presta atenção. Este fogo é poderoso, é fogo pentecostal, vai queimando o pecado, desfazendo todo o mal. Igreja, fique ligada, muito fogo vai descer, até o crente gelado vai ser cheio de poder. Fogo santo, santo fogo, fogo consolador, é o que está descendo agora, fogo santo do Senhor. Este fogo purifica, santifica e faz o bem. Quem está sentindo agora, levanta as mãos e diga amém. Quando o povo de Deus ora, põe diabo pra correr. Abre a boca então, dê glória, Deus tem vitória pra você. Tudo isso significa que o homem pecador não pode se aproximar de Deus de qualquer maneira. Lá no monte, ele disse: o povo não pode estar em pecado.
Caso contrário, eles seriam destruídos. Você vai ler aí livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 18 até o 21. A lei de Deus foi entregue para Moisés, ele subiu ao monte para receber essa lei. A Bíblia diz que o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor. Êxodo, capítulo 24, versículo 17. Você entendeu que nós podemos aproximar de Deus, mas da seguinte maneira, por exemplo, Deus, ele é tão poderoso que homem nenhum, carne nenhuma, nós, seres humanos, de certa maneira, não aguentamos o poder de Deus em nossas vidas, no sentido assim, da nossa carne, porque a nossa carne é fraca. Jesus disse, a carne de vocês é fraca, mas o espírito é forte. Ou seja, quando o fogo de Deus, ele entra em contato conosco, com o nosso espírito dentro de nós, da nossa alma, aquele fogo, ele queima, mas ele não nos consome. Mas aqui no caso do Antigo Testamento, o Senhor disse aqui, orientando aquele povo, tá, que eles não poderiam ultrapassar, porque eles não iriam suportar a glória de Deus, no sentido de que eles seriam destruídos. Por quê? Porque naquele tempo da lei, aquele que se aproximava do tabernáculo em pecado, independentemente se fosse sacerdote ou não, seria exterminado. Por isso que nós, quando estamos em pecado, Deus não se aproxima de nós, Ele se afasta de nós. Então Deus está falando com você e comigo. Vamos ouvir a palavra e obedecer os seus mandamentos, porque Deus está vendo todas as coisas. E Ele, avisando Moisés sobre tudo isso, nos advertiu também nesse tempo, que nós todos pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. No Antigo Testamento existia aí essa expiação do pecado. Agora, no Novo Testamento, existiu e existe a propiciação através do sangue de Jesus. Deus separou os sacerdotes que serviram como representantes entre ele e o povo. Esses sacerdotes cuidariam dos sacrifícios que deveriam ser oferecidos. O fogo que acendeu o altar, onde eram oferecidos os sacrifícios, foi enviado pelo próprio Deus. No livro de Levítico, fala sobre como saiu o fogo de diante de Deus e consumiu a oferta queimada. Levítico, capítulo 9, versículo 24. Faça essa leitura bíblica, tá? Para você entender aí a oferta queimada que foi consumida. Então, esse mesmo fogo, porém, logo depois também consumiu os filhos de Arão, que ousaram a trazer fogo estranho diante de Deus. Você vai ler Levítico capítulo 10, versículos de 1 ao 3. Mas vamos saber aqui o que significa esse fogo estranho aí. O fogo estranho é uma expressão bíblica utilizada para indicar o tipo de fogo trazido por dois sacerdotes que foi rejeitado pelo Senhor. A Bíblia diz que Nadab e Abiú trouxeram fogo estranho diante de Deus e acabaram sendo consumidos. E nós vemos também que esse fogo estranho pode se referir ao modo ilícito que os dois sacerdotes apresentaram incenso a Deus. Talvez eles não tivessem observado a ordenança divina que regulamentava esse procedimento. Deus havia prescrito um tipo de incenso correto que deveria ser oferecido e proibido a qualquer tipo de incenso estranho. Deus também havia indicado como incenso que deveria ser acendido e queimado. O incenso deveria ser queimado continuamente de manhã e à tarde, e as brasas para acender o incenso deveria vir do próprio altar. Você vai ler Êxodo 30, versículo 37, e você vai ler Levítico 16, versículo 12 e 13. Então faça essas leituras bíblicas lá para você entender melhor aqui esses fogos estranhos.
Quando o escritor de Hebreus diz que Deus é fogo consumidor, ele faz uma citação de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24. Nesse texto de Deuteronômio, Moisés prepara os israelitas para entrarem na terra prometida. Então, ele exorta o povo à obediência, alerta acerca do perigo da idolatria. Eu falei no vídeo passado um pouquinho sobre idolatria, mas eu quero pedir a vocês que estão aí ouvindo essa mensagem, que eu vou colocar aqui, no início desse vídeo, tá? Vai aparecer uma mensagem sobre idolatria. Você pode ouvir de novo essa mensagem, tá? Vai falar sobre idolatria. Então, o que acontece? Deus não quer que o seu povo esteja envolvido com idolatria. Idolatria não significa somente uma imagem de escultura ali que não ouve, que não fala. A idolatria tem a ver com variedades de situações, por exemplo, colocar uma coisa acima de Deus, colocar uma mãe, um pai, colocar um emprego, colocar qualquer pessoa que não seja Deus em primeiro lugar. Então isso se torna uma idolatria. Então Deus tem que estar na sua vida em primeiro lugar de tudo que você possa imaginar na sua vida. Então Deus avisou sobre isso. Moisés avisa que Deus não tolera adoração dividida em Israel. Nesse contexto, o escritor bíblico escreve: porque o Senhor teu Deus é fogo que consome e Deus zeloso. Você vai ler Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24. Já no capítulo 12 da carta aos Hebreus, o escritor neotestamentário fala sobre a necessidade do cristão perseverar na sua fé. Ele diz que o crente deve imitar o exemplo de Cristo e exorta que o redimido a viver de um modo que agrada a Deus. Nesse sentido, ele indica a necessidade indispensável da santificação. Por isso que no próprio capítulo 12 está registrado um importante alerta: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você vai ler livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Além disso, a superioridade de Cristo e de seu ministério messiânico é um tema central aí do livro de Hebreus. Durante sua carta, o escritor estabelece muitos paralelos entre a antiga e a nova aliança, com a finalidade de demonstrar o caráter superior, perfeito e definitivo, ou seja, o caráter de Cristo. Ele é sempre e vai ser único, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Esse direcionamento que fornece um contraste entre Sinai e Sião. O escritor fala sobre aqueles que recusaram as advertências divinas na antiga aliança e foram punidos. Em seguida, ele reflete sobre quão mais severo castigo é merecedor aqueles que rejeitam o evangelho de Cristo. Eu vou colocar aqui embaixo, na descrição desse vídeo aqui, sobre o que é o evangelho, tá? Você pode ouvir novamente essa mensagem. Aqueles que rejeitam o evangelho de Cristo, vai se refletir um severo castigo, porque no final dos tempos, ninguém poderá dizer que não ouviu o evangelho, não ouviu essa palavra aqui. Assim, ele conclui o capítulo dizendo que o cristão deve servir a Deus de modo agradável, com reverência e temor. O motivo disto é explicado imediatamente na sequência do texto. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Leia Hebreus 12, versículo 28 e 29. Isso significa que o verdadeiro cristão se aproxima de Deus da maneira correta. Ele compreende a grandeza da obra de Cristo e está ciente da santidade de Deus e do seu juízo inevitável contra aqueles que desprezam a sua oferta de salvação por meio do seu Filho Jesus. E o que significa dizer que Deus é fogo consumidor?
Parece que muitas pessoas não entendem que realmente significa dizer que Deus é fogo consumidor. Muitas, inclusive, oram pedindo que Deus venha sobre elas como fogo consumidor. E cada vez mais é comum ouvir pessoas pedindo para serem incendiadas e consumidas pelo fogo de Deus. Como já foi dito, a verdade é que existem diferentes sentidos do fogo relacionados a Deus na Bíblia. Uma das aplicações mais lembradas por todos é aquela que o fogo transmite a ideia de purificação. Isaías capítulo 6. E há também aquela no sentido que remete à descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. A verdade é que nós cristãos, nós não devemos ficar sem a presença de Deus, sem o fogo de Deus em nossas vidas. Porque se nós ficarmos sem a presença do Senhor em nossas vidas, perdemos tudo. Não podemos perder a presença do Senhor. Por isso que o salmista Davi, lá no Salmo 51, você pode até fazer essa leitura toda, ele fala: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Não se afaste de mim o teu Espírito Santo. Então, que a gente não venha perder o Espírito Santo das nossas vidas, porque o Espírito Santo é a alegria do Senhor, porque é a nossa força. Por isso que as pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, elas se sentem vazias por dentro, elas se sentem tristes, parece que falta alguma coisa, mas o que falta, você sabia? Você que ainda não conhece Jesus como Salvador, você que ainda não aceitou e não conhece Ele, e para você que já tem o Espírito Santo, você é abençoado, você realmente recebeu um presente de Deus. Você que não tem o Espírito Santo, você sente que falta algo na sua vida? Com certeza você sabe que sente. Então esse vazio que você tem é a falta da presença de Deus dentro de você. Não é outro tipo de coisa que vai saciar, né, o seu coração. Você vai ser só saciado quando você tiver a presença de Deus dentro de você, a presença do Espírito Santo. Então, muitos que não entendem esse mover, eles chamam de loucos, doidos, fanáticos, assim, no sentido de dizer que são os fanáticos. Tem um significado dessa palavra aí que eles falam. Então eles falam muitas coisas que eles não conhecem, eles não entendem, porque o inimigo cegou o entendimento dessas pessoas. Mas quando elas experimentarem dessa água, quando elas experimentarem desse poder, quando elas experimentarem dessa fonte que é a presença de Deus, elas vão mudar de ideia e vão dizer: aonde era que eu estava que eu não recebi isso antes? Aí você vai simplesmente responder: você estava no engano, na mentira, você estava cego. E agora você está enxergando, você está vendo porque você não via nada. E você vai dizer: eu queria tanto já ter tido isso antes. Mas como eu posso te falar agora nesse momento é o seguinte: porque antes você rejeitava isso, você não queria saber. Você dizia que era loucura, você falava coisas terríveis, né? Muitas pessoas aí, essas pessoas que não conhecem o Senhor. Então, fica assim, essa orientação para você de que a presença de Deus em nossas vidas, ela é importante. Esse fogo tem que estar ardendo continuamente no altar para não se apagar. Porque se apagar, já era. É como o fogo. Vou te dar aqui uma simbologia para você entender. É como o fogo. Se o fogo estiver acabando e for a lenha, quando você vê que o fogo está se apagando, o que acontece? Você coloca lenha, não é mesmo? E quando você vai colocando a lenha para queimar o fogo, você vai vendo que o fogo, ele vai o quê? Ele vai reacender novamente, vai se tornar abrasador, ele vai se tornar vivo, vai se tornar um fogo que vai te aquecer e te esquentar novamente. Então, quando o fogo apaga, o que acontece? Vira cinzas, né? Não tem como você acender um fogo com cinzas, você tem que tirar as cinzas daí de dentro. As cinzas significa o próprio pecado, a desobediência,
a tristeza, a mágoa do passado, isso tudo são cinzas que você tem que retirar. Então, quando você coloca a lenha nova, tira as cinzas, tudo que é ruim do teu coração, tira tudo que não presta, vai tirando do teu coração e Deus vai trabalhando na sua vida e coloca ali a lenha. O que é a lenha? A lenha pode significar a palavra. O fogo representa a presença do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, que quando alguém cheio do Espírito Santo de Deus está falando, o teu coração, ele queima, o teu coração, ele arde. Por isso que lembrei-me agora de quando Jesus, ele morreu e ressuscitou, que ele encontrou os 2 discípulos em Emaús, e ele começou a falar ali da Bíblia, da palavra, de tudo que aconteceu ali com ele, e no momento que ele estava ali reunido com 2 discípulos, ele partiu do pão e ele sumiu. E o que acontece? Os discípulos falaram um para o outro: você não sentiu e você não percebeu que quando ele falava, o nosso coração ardia? Ou seja, a palavra de Deus faz o teu coração arder. A palavra que está sendo pregada nesse momento, ela faz o teu coração se aquecer. Ela faz o teu coração arder no sentido de a tua alma está querendo Deus. Você precisa de Deus. Você aí que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Quando você experimentar desse fogo, você vai querer muito mais, querer mais e querer mais. Por isso que o Senhor é fogo consumidor em nossas vidas. O João Batista, ele anunciou o ministério do Messias, dizendo que ele era aquele que batizava com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. Portanto, através do sangue de Cristo e do ministério do Espírito Santo, os crentes são purificados e santificados. Esses pecadores aqui, impertinentes, eles não querem saber, né? A maioria deles vão participar do juízo aí, do juízo final, porque eles não querem saber, eles não estão nem aí para nada. Para eles aí, eles querem viver do jeito que o mundão diz para eles viver. Uma vida lá vou ter, né, de qualquer maneira. Então eles não ouvem essa palavra, eles até ouvem, mas não obedecem essa palavra, eles não dão crédito. Definitivamente, a ideia é que devemos pedir que Deus venha como fogo consumidor sobre nós. Inevitavelmente, esse fogo ele vem quando nós estamos abertos para recebê-lo. Como foi dito, Deus se manifesta na Bíblia como fogo consumidor, por 2 motivos principais: para consumir a oferta pelo pecado ou para consumir o pecador indigno, como no caso dos filhos de Arão. Essa verdade também aponta para a grandiosa obra de Cristo. Se hoje Deus não vem como fogo consumidor sobre nós, é porque a sua ira contra o pecado caiu sobre Cristo em seu sacrifício vigário, em favor do seu povo. O Filho de Deus suportou a ira divina e todo o seu ardor, mas aqueles que rejeitam o sacrifício de Cristo, inevitavelmente, tentam se aproximar de Deus com os seus próprios pecados. Então, no dia vindouro, o Deus santo e puro revelará a sua justiça. E essas pessoas conhecerão verdadeiramente, porque Deus é fogo consumidor. Deus é amor, mas também Deus é justiça. Não é porque nós estamos no tempo da graça que nós devemos aproveitar para fazer tudo o que a gente quer de errado. Porque hoje em dia as pessoas, elas não recebem correção, elas não querem correção. Se você fala algo para ela, tá errado isso não é do agrado de Deus, se Deus usa alguém para falar, a pessoa já se afasta de você, não quer saber nem de você. Por quê? Porque essa pessoa, ela não vive na verdade, vive na mentira. Tem até um ditado popular, eu não sei de quem é essa frase aqui que eu vou falar, mas eu vou dizer ela aqui, que só quem não gosta da verdade é quem anda na mentira. Então, quem gosta da verdade, essa pessoa, ela está apta, né, para mudanças na vida dela ou dele. Agora, quando a pessoa vive na mentira, ele não aceita.
pessoas que andam corretamente, dignamente, fazendo as coisas certas. Porque hoje em dia o que vale mais é as pessoas mentirem. O erro. É um engano. Agora, se alguém chega com a verdade, com a sinceridade, né? Com a palavra certa, com a palavra de Deus, falando o que Deus manda, né? Nem que seja uma palavra de correção para você se corrigir, né? Hoje em dia, poucos são aqueles que vão gostar. Porque muitos gostam da gente ficar passando a mão na cabecinha, entendeu? E Deus é assim. Deus é amor, mas também Deus é fogo consumidor. Quando Deus vem com a palavra de amor, ele vem. Mas quando também ele vem com a palavra de juízo, ele vem também. Como aconteceu aí no vídeo passado sobre Acabe e Jezabel, que eles tiveram um fim terrível, porque eles desobedeceram aí os mandamentos do Senhor. Principalmente Acabe. Principalmente ele, porque ele era conhecedor da palavra e ele se envolveu com a mulher pagã, que era filha de Etibal, dos deuses estranhos. É filha do diabo. Então vamos ter cuidado com isso aí. Não vamos misturar aí as coisas, tá? O santo com o profano. Então vamos vigiar. E dizer para você que Deus é fogo consumidor. É exatamente este fogo do Espírito Santo que não pode se apagar em nossas vidas. Como este hino, esta letra aí, belíssima, desse louvor, tem uma letra assim extraordinária, linda, que diz assim: fogo santo, santo fogo, fogo consolador. Quem está sentindo agora este fogo aí, esse fogo nos purifica, nos santifica e nos faz bem. Quem está sentindo agora, diga amém. Então esse fogo é a presença do Espírito Santo, que é o próprio Jesus dentro de nós. E ele chama: vinde a mim. Jesus está chamando. Então dê ouvidos à voz do Espírito Santo que fala contigo hoje, nesse momento. E que a partir de hoje, após essa mensagem, agora mesmo, você saiba que Deus é amor, mas é fogo consumidor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Thank you.